tudo que eu aprendi até agora é em ciência da computação. Primeiro, a gente começa a introdução à ciência da computação, que vai ser um negócio muito boa, porque você vai pensar que vai estudar, mas é muito boa, porque basicamente você vai aprender a lógica. E você tem que aprender, porque senão você não dá certo. E alguns códigos e um pouco de história também da computação. Aí você vai passar de boa. E o próximo é matemática discreta, que você vai começar a sofrer um pouquinho, porque é uma matemática muito complicada, você vai começar a mexer com conjuntos, vai começar a mexer com lógica e questões filosóficas. Eu acho filosófica, não sei direito. É, talvez você jogue um pouquinho. O próximo é cálculo numérico, é cálculo diferencial e integral. E basicamente, quem faz comum já sabe de boa, mas quem não fez comum essas coisas vai começar a sofrer. Eu basicamente sofri no começo de cálculo, um pouco, não sabia nada de integral e não sabia os conceitos e tudo. Então eu tive que estudar bastante. E aí depois você vai partir para a geometria analítica, que basicamente, pelo menos o que eu estudei, é muito voltado ao que a gente aprendeu na escola. Não tem muito na geometria analítica, na cadeira, muito de cálculo e coisas além. Você vai estudar muito o que veio da escola. Aí o próximo seria lógica para a computação, que você vai basicamente estudar, por exemplo, se chove, então chove molhado. Você vai estudar estruturas lógicas, você vai estudar condições lógicas, implicações, se tal coisa quer dizer tal coisa, se somente se, e essas coisas. É basicamente isso a cadeira toda. Aí, álgebra linear para computação. Aí realmente aqui você vai aprender, por exemplo, coisas de geometria analítica e outras coisas focadas para computação. Você vai aprender, por exemplo, vetores de uma forma mais abrangente, mais complicada. Você vai pegar, por exemplo, operações entre matrizes, operações entre vetores. Você vai pegar vetores mais do que uma terceira dimensão, mais que 4 dimensões, mais que 5 dimensões. Aí começa a complicar e por isso que é focada a computação, porque são várias dimensões e que é especificamente um trabalho muito massivo e muito o computador se dá bem com isso, porque o computador é rápido e coisas muito simples. O próximo tópico seria programação estruturada e orientada a objetos, que basicamente é VPO e um pouquinho de estruturado, que é um negócio mais simples. É basicamente uma ideia só, e você vai levar depois para a vida, sobre programação orientada a objetos, sobre herança, sobre encapsulamento, próximo seria circuitos lógicos digitais, cada mais para a parte do processador, não para a parte de placas do computador. Por exemplo, portas lógicas, por exemplo, um circuito que você soma números, soma bits, subtrai bits, multiplica bits, fazer uma calculadora, fazer um contador com isso, que é basicamente o que tem dentro da CPU do computador. E o próximo seria cálculo diferencial integral 2, que se você não se preparar, é literalmente o pior cálculo, porque o cálculo 1, ele te começa no cálculo, ele mostra algumas coisas, embora seja simples, ele te mostra algumas coisas. O cálculo 2, ele pega a base de cálculo 1, expande, não no sentido de mais coisas para fazer, mas no sentido de mais problemas para serem resolvidos. E não só expandem esses problemas. E física para computação 1, que pelo menos no que eu estudei na minha faculdade, é literalmente só. Não, é o que é a física do colégio, só que posta cálculo em cima dela. Então, realmente, se você teve dificuldade na escola, é bom rever. Se você teve dificuldade em cálculo, também é bom rever, embora não seja um peso tão grande. Mas é basicamente física com cálculo que você está aprendendo. Estrutura de dados 1, que basicamente é você ter estrutura de dados dentro do computador de forma mais otimizadas, mais rápidas, mais ágeis. Por exemplo, você tem uma árvore binária, que basicamente você pensa numa árvore e você inverte ela assim. Aí a ponta vai ser onde começa e cada ponta dessa, ela divide em dois. Então, você tem filhos e esses filhos são os filhos, até chegar em alguém que não tem filho. E com isso você consegue fazer uma estrutura de busca, onde, por exemplo, tenha números. Por exemplo, números em geral. Aí, para a esquerda, sejam maiores, para a esquerda, menores. Então, você vai ter uma organização nisso e vai ser mais fácil de buscar. Porque, por exemplo, eu tenho um número aqui. Aí, bem aqui, vamos dizer. Tem um número bem aqui. E eu quero buscar um maior que ele. Aí, eu vou para cá. Então, já não vou contar na minha busca os números menores. Se eu tivesse uma lista toda embaralhada com esses números, eu não teria essa organização e nem essa agilidade. Arquitetura de computadores. Aí que entra a parte mais da que eu estava falando, que não é em circuitos digitais, não era no computador em si, várias peças. Já na arquitetura de computadores, formas de se projetar computador, ideias que são usadas. Probabilidade estatística, basicamente essa eu não lembro tanto, mas que o nome já diz que você vai trabalhar com estatística e probabilidade de uma forma, por exemplo, não precisa ser com computação, mas é focada em computação no sentido de que muitos sistemas de computação alguma hora vão usar e é muito usado, por exemplo, para análise de softwares e tudo. É que basicamente o conteúdo é algumas fundamentações, por exemplo, distribuição normal, por exemplo, uma das coisas que tem aqui.
que você vai ter que estudar, distribuição normal. E o próximo tópico seria cálculo diferencial integral 3. Que a gente tinha comentado que o 2 era muito mais difícil, porque o 3, ele só vai pegar o 2 e expandir para várias variáveis. Basicamente assim, a grosso modo. Então, o conhecimento que você tinha, ele já resolvia. Só que agora você vai ter mais uma variável. É um trabalho a mais. Por isso que é por isso que está dentro da computação, porque, por exemplo, quanto mais variáveis no cálculo, mais é intuitivo do computador fazer não humano. Porque imagina tu fazer, sei lá, um cálculo de uma função com 1000 variáveis. É muito prático, por isso que o computador entra aqui em ação. O próximo seria a teoria dos autômatos e linguagens formais, que você vai aprender aqui sobre os conceitos primordiais, bem lá no começo da ideia formal. A ideia formal que eu digo é de matemática, de computadores, de compiladores, não tendo a palavra compiladores específica aqui. E linguagens formais, por exemplo, quem já viu regex é basicamente isso, de linguagens regulares, que ela nasce aqui. E aí, entre outras linguagens que a gente tem. Aí próximo seria sistemas operacionais, que a gente vai ter lidar com o estudo de sistemas, como eles são feitos, como eles são gerenciados, as formas que eles fazem para controlar as tarefas, as formas que eles fazem para controlar processos, threads, como matar um thread, questões de segurança, questões de desenvolvimento. E o próximo tópico seria a teoria da computabilidade, que vai entrar mais nessa questão que a gente tinha visto em teoria dos autômatos e linguagens formais, que vai dar um caminho mais profundo, mais certeiro a compiladores. Porque nos computadores, basicamente, a gente tem que definir gramáticas, a gente tem que definir lexes, a gente tem que definir uma linguagem, uma gramática, e com isso, a gente tem que ter a nossa base matemática e de computação muito forte, principalmente em teorias autônomas, linguagens formais e teoria da computabilidade, porque é preciso para fazer esses compiladores que os programadores usam. E o próximo seria a teoria da complexidade, que a gente vai estudar como a gente pode medir o desempenho de um algoritmo. Por exemplo, nossa árvore binária que a gente tinha citado, ela é mais rápida, é mais otimizada de se buscar do que você ter números desordenados em uma lista. É muito mais prático, é muito mais rápido você usar essa árvore binária para essa busca do que para uma lista normal. E é aí que entra a teoria da complexidade, porque ela vai calcular, a gente vai conseguir medir, mensurar essas diferenças de performance, tanto em memória quanto em ciclos de computação, quanto em espaço em disco. E entra um pouco de memória também. E próximo seria compiladores, que como a gente estava falando, que é preciso de ter os autômatos e linguagens formais. Compiladores, a gente vai trabalhar literalmente na confecção de compiladores, que são das linguagens de programação. Lexes, a gente vai tokenizar um string que contém uma linguagem, a gente vai aprender um pouco mais. A gente vai aprender mais a prática de compiladores do que na teoria, porque a teoria a gente já aprendeu. Aí tem a parte de front do computador, a parte de back a parte de back do compilador, a representação da linguagem depois do primeiro passo que o computador tem sobre essa linguagem, que ela vai processar o texto e transformar em algo mais abstrato para o computador. E o próximo tópico é a programação paralela e concorrente, que basicamente é você ter tarefas dentro do computador, você tem tarefas, por exemplo, processos, e você quer você quer ter várias tarefas usando o mesmo recurso. Por exemplo, vamos pensar que a gente quer representar de uma forma virtual 2 pessoas usando uma garrafa d'água. Elas estão com sede e precisam usar uma garrafa d'água. Então, a garrafa d'água é um recurso e essas 2 pessoas são processos. Então, esses processos querem usar a mesma garrafa d'água, só que não tem como, fisicamente, 2 pessoas usarem a mesma garrafa d'água. A programação paralela e concorrente vai entrar nisso. A programação concorrente vai entrar nisso, porque esses 2 threads de pessoas, eles vão usar uma garrafa d'água compartilhada. E para isso a gente vai precisar de variáveis que controlam o uso deles. Por exemplo, a pessoa 1 começa a usar a garrafa d'água e ela escreve lá no mural, comecei a usar. E aí a pessoa 2, ela começa a verificar esse mural e sabe quando ela vai estar ocupada ou não, essa garrafa d'água. E o próximo seria a inteligência computacional, que a gente vai ver sobre o que é uma inteligência
tipo, como medir, o que seria, vai aprender a criar uma inteligência computacional que não necessariamente seria uma inteligência artificial, mas com essa questão de abranger o conceito do que é inteligência na computação, a gente consegue criar coisas mais simples que sejam ainda agentes inteligentes, programas inteligentes, sistemas inteligentes. Por exemplo, um aspirador de pó que fica andando pela casa e ele detecta sujeiras. Então, ele vai ter um certo tipo de inteligência, dependendo de como você programar, mas não necessariamente é aquelas que estão no hype hoje em dia, que é inteligência artificial e tudo. Poderia ser, mas não necessariamente é, e aí que entra uma das coisas que esse tópico ele ensina. E depois que a gente for ver as coisas mais simples, a gente vai entrar gradativamente nesse tópico de que ele tangencia mais a parte de inteligência artificial. Por exemplo, a gente vai estudar sobre um pouco como é que funciona, como é que essas inteligências artificiais aprendem. Por exemplo, tem a forma matemática de como que ela sabe o caminho para atingir o melhor objetivo. Por exemplo, no caso, subida de costa, tem o que é meio aleatório, tem subida de costa que, no caso, é parecido com o que é usado gradiente nos aprendizados. E, basicamente, é isso. Mais coisas para ver, só que não tá dando para falar agora. E o próximo seria interação humano-computador, que a gente estuda, basicamente, por exemplo, uma questão de como se fosse o X ou Y, não necessariamente sendo, mas pega um pouco sobre, mas é muito mais formal do que o X ou Y. O X ou Y seria algo muito específico disso. E o próximo seria engenharia de software. No caso, eu acabei estudando tópicos avançados de engenharia de software antes de engenharia de software, mas com isso eu peguei algo de engenharia de software, que uma das coisas mais importantes que eu lembro é sobre por exemplo, entre aqui a parte de antes de você criar um software, principalmente em uma empresa equipe grande, você tem que levantar requisitos, você tem que levantar funcionalidades do software, você tem que levantar testes com pessoas, por exemplo, se tal funcionalidade é importante ou não, também com análise de código, que isso seria durante e depois da confecção do programa, você teria análise tanto estática quanto dinâmica e mais outras coisas. E o próximo seria a teoria dos grafos, em que basicamente você pensa naquela árvore que eu tinha dito, que um cria dois. Agora você pensa isso de forma genérica, que você tem literalmente pontos, você tem vários pontos, e esses pontos, eles ligam entre si de forma não definida. Você pode criar quantos pontos quiser e quantas ligações quiser, como quiser. Isso vai ser um grafo. E aí, aqui na teoria dos grafos, a gente vai estudar como a gente pode usar esses grafos na computação para fazer buscas, para fazer representações, para fazer otimizações, mas no caso, a teoria dos grafos é focado para aprender literalmente grafos e algoritmos que estão fazer operações nesse grafo. E o próximo seria cálculo numérico, que basicamente, primeiro você vai estudar, por exemplo, como um computador representa um número ponto flutuante, um número com casas depois do zero. Depois você vai aprender como o computador ele consegue calcular raízes de funções, que não é como a gente calcula. E depois você vai aprender coisas, por exemplo, de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, porque a gente aprendia não a forma que o computador calcula, mas como a gente calculava, e agora a gente vai ensinar o computador a calcular e agora a gente vai ensinar o computador para calcular essas coisas de cálculo. Bom, e essa ordem que eu fiz agora não é especificamente a ordem que você vai ter ou a ordem da grade. É mais um pouco da ordem que eu tive